Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira, finanças pessoais. Hoje é um tema tanto quanto diferente, mas claro, bem relacionado à sua educação financeira. A gente sempre fala aqui a respeito de investimentos, a gente fala de oportunidades, a gente fala sobre como você ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre o seu dinheiro, sobre sua renda, sobre os seus investimentos. Mas agora eu quero falar sobre o outro lado, sobre quem está na ponta dos investimentos, quem faz recomendações, quem analisa, quem trata o investimento como profissão, como trabalho. E o Fábio Lousada, economista, planejador financeiro, fundador do Eu Me Banco, está aqui comigo para a gente explorar um pouco dessa questão das profissões, a carreira, qualificações no mercado financeiro. Fábio, bem-vindo ao Papo de Dinheiro, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Felipão. Vamos falar muito de carreira, de oportunidades, porque é um mercado totalmente diferente dos outros. Totalmente diferente. E a gente vai explicar o porquê. Show de bola. Fábio, antes da gente efetivamente entrar nesse tema, entrar no cerne aí do nosso podcast, queria só rapidamente você falar um pouquinho sobre você, sua expertise, trajetória, para o pessoal que está em casa também conhecer um pouquinho sobre você. Maravilha, Felipão. Eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro, na área de investimentos. Eu passei por Itaú, Santander, Bradesco e Citibank. E aí foi numa época de 2018 para 2019, onde os assessores estavam crescendo bastante no mercado. E os bancos não tinham áreas de investimentos fortes, eram áreas pequenas. E eu falei, aí vai ter uma oportunidade, os bancos vão ter que contra-atacar. Só que os assessores, além de puxar clientes dos bancos, estavam levando profissionais dos bancos. Os bancos estavam sem profissionais para levar para investimentos. Falei, vou fazer um treinamento focado para esse profissional. E esse treinamento, a gente vai ter todas as habilidades necessárias para um especialista, porque muito se fala somente de certificação. A gente fala, não, certificação é um dos pilares. São 5 pilares de um profissional bem-sucedido numa área de investimentos. É a certificação, são as habilidades comerciais, o conhecimento técnico, network, que é extremamente importante no nosso setor, e o que a gente chama de habilidades interpessoais, nome bonitinho de soft skills, que aí entra inteligência emocional, oratória, entre todos esses. Então a gente criou um método baseado nisso e a gente teve muito sucesso nesse método. De 2019 para cá, hoje 10 a 20% dos especialistas de investimento em Santander, Itaú e Bradesco são nossos alunos. Então a gente ofertou algo muito diferente para o mercado, trouxe a prática. Quando eu fui estudar esse mercado na parte de profissionalizar as pessoas, tinha uma pesquisa da B3 muito importante que falava que 2% dos clientes confiavam no gerente bancário. Depois, esse mercado é muito fácil. Por quê? Além de ser um mercado que contrata muito, porque das 11 maiores empresas do Brasil, 7 estão relacionadas ao mercado financeiro, são bancos. Os que não estão dando conta do recado. Ou seja, muita gente entrando e os que estão não estão dando conta. É um mar azul para explorar. E nós estamos falando também de graduação. Não tem graduação para bancário. Isso para mim é muito doido. Por quê? A gente forma muitos advogados, muitos médicos, contador. A gente forma um monte de gente que nem emprego tem. E bancário, que contrata muito, que tem ali os maiores bancos do país, as maiores empresas do país, não tem uma formação. Não tem uma graduação para o bancário. Tem administração. Eu fiz economia. Economia não tem nenhuma relação com o banco. Não tem nenhuma relação. Você vai usar 5, 10% de 4 anos da sua vida. Então, por isso é um dos motivos que eu falo também, Felipão, dos clientes serem tão mal atendidos. Por quê? Porque não tem uma formação para o cara específica para aquilo. Ele tem que buscar posteriormente. E aí muitos deixam para lá. Tem até uma questão interessante, Fábio, porque quando a gente conversa, né, com pessoas do mercado financeiro, tem um certo, entre aspas, assim, estigma do gerente do banco. Né? Fala assim, não confia no gerente do banco, ele está a favor do banco, ele quer bater a meta e tudo mais. E pelo que eu estou percebendo e pela sua capacidade de passar isso para a gente em relação à profissionalização, capacitação desses profissionais, muitas vezes também não é culpa do profissional, ele foi capacitado dessa forma, ele também não tem, de repente, uma expertise, ele não tem uma trajetória, ele não tem um background que o sustente para fazer boas indicações. Qual que é a importância, então, da gente ter essa capacitação
e crescer essa capacitação entre os gerentes de banco, até para tirar um pouco dessa pecha que às vezes os acompanha? Ótima pergunta. Eu tenho olhado muito, analisado esse mercado, e hoje para mim o principal gap é na liderança. Quem são os líderes dos bancos? Por quê? É um mercado que tem muito dinheiro, que tem uma margem absurda. Então qualquer Zé Mané entrava lá e dava resultado. Porque, eu tô liderando um banco, tô liderando uma agência. Tem ali os spreads absurdos, tem margem absurda, o cara dá resultado. Então qualquer Zé Mané dava conta. Só que, a partir do momento que foi se aprimorando mais os modelos, a partir do momento que os colaboradores começaram a ter mais voz, porque no passado o gerente fazia o que queria. Hoje não. Hoje seu colaborador pega aqui um celular e filma se quiser. É muito fácil hoje. Então isso fez com que as pessoas, os líderes, tivessem que aprimorar novas habilidades, sair do poder do cargo, então tem um cargo, tem um poder, para ter uma autoridade via respeito. E poucos conseguiram fazer essa transição de verdade. Então, eles me colocavam no medo, e aí quando coloca o medo, o que acontece? O que o colaborador faz? Empurra no cliente, porque tem medo do chefe dele. Então, hoje a gente está focando muito nesses líderes, capacitar esses líderes para que eles busquem conhecimento. E um líder, por exemplo, não tem que ter medo de ser demitido. E no passado, era carreira no banco. Então, você fazia carreira no banco e você tinha muito medo de ser demitido. E é um líder que tem medo de ser demitido, ele vai fazer tudo que o banco quer e de um jeito que não é legal. A partir do momento que ele se capacita, ele fala, tô aqui, gerando valor. Se o banco me mandar embora, eu vou para outro. E ele começa a ter voz. O regional, às vezes, quer impor alguma coisa ali, o gerente regional fala, não vou fazer isso. Por quê? Porque ele é um cara capacitado. Então, o primeiro gap que a gente está olhando agora é liderança. Formar bons líderes que vão dar tranquilidade para um bom colaborador chegar e falar, oferece o melhor para o seu cliente. Porque essa cultura do medo que foi implementada lá atrás ainda é latente para alguns líderes. Isso a gente quer mudar. E aí entra o papel do especialista. Ele buscar também se capacitar mais, buscar estar mais próximo dos clientes, para ele poder entregar algo de valor para o cliente. E lembrar que que é uma relação de longo prazo. Uma relação de que ele vai atender o cliente uma vez e vai continuar atendendo por muitas vezes. E aí ele vai jogar um jogo diferente. Um jogo que muitas vezes até vários assessores que eu vejo, às vezes eu pego algumas carteiras de cliente e coloca 50% em COI, 60% em COI. Então tem que tomar muito cuidado. Então acho que quanto mais capacitado, quanto mais você busca conhecimento, mais você vai fazer o bem para o cliente. Por quê? Porque você consegue gerar valor. Agora, o cara menos capacitado, o cara que menos busca conhecimento, ele busca o atalho, empurra tudo num cliente, vai para outro, empurra em outro e sai do mercado. Ele é expurgado. Então, o próprio mercado tem que cuidar do mercado. Tem que expurgar essas pessoas que fazem o mal para o cliente. Ô, Fábio, você falou, né, que anteriormente ou num passado, qualquer um dava certo porque o ambiente favorecia isso. E hoje a gente vê pessoas buscando qualificação, buscando profissionalização nesse ambiente. Qual que seria o papel, ou qual é o papel dessas certificações, desses treinamentos, esses cursos, essas qualificações profissionais para essa pessoa? Seja um bancário, seja um assessor de investimento que está começando, e até abro um parênteses aqui, também não tem curso para assessor de investimento. Alguns estão surgindo, mas efetivamente, né, uma faculdade, como você falou, de médico, de advogado, enfim, não tem. E aí eu queria entender um pouco do papel, né, dessas certificações, como que escolhe, como que você vê o que é melhor para você no seu ambiente de trabalho, aonde você quer chegar, como que faz esse filtro e a importância dessas certificações para a pessoa que está querendo se qualificar nesse mercado. Ótima pergunta. Quando a gente entra em certificação antes, a gente tem que entender a cultura das pessoas. Como que você quer trabalhar? Você é uma pessoa que quer trabalhar até 10 da noite, 11 da noite para resolver sua vida mais rápido? Você vai ter um tipo de profissão. Eu valorizo muito meu final de semana, valorizo 18 horas estar em casa. É um outro tipo. Tem para todo mundo. Entendendo isso, aí eu começo a entender qual banco, qual instituição para mim faz sentido. Por exemplo, se eu quero trabalhar muito mais que a média, eu posso me tornar um assessor de investimentos. Porque lá eu faço meu salário e tem como escalar, como crescer. Eu posso procurar empresas como o BTG e XP, que valorizam muito essa pessoa crescer e até o cara consegue se tornar sócio da operação. Agora, eu valorizo 18 horas, está na minha casa. Eu vou buscar um banco com uma estrutura de carreira, galgando cargo por cargo.
Aí, por exemplo, posso buscar um Bradesco. Então, nota que só entendendo isso, eu já começo a me encaixar dentro do mercado. E aí, dessa forma, pronto, decidi que eu quero ser um assessor. Aí você vai fazer o caminho de buscar Ancor. Vou buscar uma certificação focada para isso, para me habilitar e eu plugo algum escritório. Dentro desse escritório, também eu tenho que entender qual tipo de escritório que faz sentido para mim. Um escritório onde eu vou ganhar mais por ser mais autônomo, ou eu diminuo o meu ganho por estar em um escritório que vai me prover muitas outras coisas e a gente cresce junto. Também é uma escolha. Dentro do banco, aí tem as certificações necessárias. Você começa com a CPA 10, que é uma certificação de entrada para você trabalhar numa agência. Você quer ir para o alta renda. O que é o alta renda? Atender clientes que ganham mais de 10 mil reais ou tem mais de 100 a 150 mil de investimentos. Aí você precisa da CPA 20. Eu quero tratar de investimentos dentro do banco. Aí é uma certificação chamada CEA. Eu quero atender os clientes do segmento private, que aí depende de banco para banco, mas na média 5 milhões para cima de investimentos. Aí é uma certificação chamada CFP. Eu quero fazer uma análise. Então, como tem muita coisa, né? E acaba confundindo. Eu quero ser um analista que vai analisar se uma ação tá barata ou cara. Aí tem o CNPI. Eu quero gerir os recursos. Então, quero que receber esse dinheiro e eu mesmo faço a escolha de compra e venda dos ativos. CGA. Então, assim, tem várias certificações e por isso que confunde de fato, por isso que é legal buscar um treinamento que vai te ajudar a entender o seu papel. O que você quer no mercado financeiro? Porque é muito amplo. Os jovens, eles querem entrar no mercado de qualquer jeito. Onde você quer entrar? No mercado financeiro. O mercado financeiro é um mundo à parte, como eu falei. O mercado financeiro não tem barreira. Porque, imagina, Felipão, a gente se senta e fala assim, a gente resolveu agora ser advogado. Ferrou. A gente vai ter que estudar anos e anos, passar pela faculdade, tirar a OAB, para daqui 5 anos, 6 anos começar a advogar. Agora eu falo, Felipão, a gente vai entrar no mercado financeiro. A barreira de entrada é isso aqui. Às vezes o cara faz um curso de assessor, pronto, tira Ancor, pronto. Seu assessor já está na frente da Adriana ali, cuidando dos investimentos dela. Olha que doido isso. Por isso dá errado. Por causa da pressa. Eu tenho que empurrar as pessoas para o mercado. Então, 1 mês a pessoa já se capacita, já busca, já está atendendo alguém com dinheiro. Vai dar ruim isso. Enquanto nas outras profissões, são 4, 5 anos. Então, o profissional do mercado financeiro não tem paciência. É tudo muito rápido. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ir para o jogo. E aí cai em pirâmide, cai em aposta, cai em um monte de lugar porque ele quer dinheiro rápido. Alguém vendeu para ele, viu naqueles filmes lá que o mercado financeiro você ganha dinheiro rápido. Aí o cara vai para a opção binária, o cara faz o que quiser, vai pro day trade, começa a comprar e vender igual um maluco. Por quê? Mostraram para ele que é rápido, mas não é rápido. Não é, o mercado financeiro é construção em longo prazo. Começa desde você escolher a melhor profissão, ou seja, vai estar num banco, numa corretora, ser trader, etc. Você vai escolher e você vai basear isso da sua carreira nisso. Mas é o mercado da pressa hoje. O mercado da pressa e quem se ferra é o cliente, infelizmente. Uma coisa interessante que você comentou, né? Quer ser advogado, você vai estudar muitos anos e depois você vai ser tributarista, você vai ser criminal, você vai ser trabalhista. Enfim, até nessa profissão ou em outras, médico, você vai ser clínico geral, pediatra, enfim. Você tem as especificações. E uma coisa importante que você comentou, eu queria até estressar um pouco esse assunto, porque você comentou, né? É um passo a passo, você entender exatamente o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo de vida. Puxando um pouco até para o lado do planejamento financeiro, quando você está diante de um cliente, você fala, tá, o que é importante para você, qual é o seu plano de vida, quais são suas prioridades, você trabalha com o quê, você tem renda extra, enfim, você faz um mapa para a pessoa conseguir chegar no objetivo dentro de alguns anos. Fazendo um paralelo com a questão das certificações, saber onde você está e saber onde chegar, a gente pode colocar como a coisa mais importante nesse caminho, nessa trajetória, Fábio, igual você falou, poxa, tem tantas certificações, escolher uma, seguir, trilhar, estudar, enfim, para você saber onde chegar e aí sim ter sucesso, a gente pode falar que é o pilar, né? É uma das coisas mais importantes nesse sentido? Com toda certeza, você precisa saber aonde você quer chegar, porque senão qualquer coisa vira desculpa. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou começar a guardar dinheiro. Pra quê? Por quê? Você vai ver o dinheiro ali, se não tem um pra quê, se não tem um propósito, aquele tênis é legal. Você vai lá e compra o tênis. Porque você não tem um propósito claro. Então você tem que ter um objetivo muito claro. E aí, por exemplo, tem alguns investimentos que ajudam nisso.
Fundo imobiliário é um exemplo disso. Quando você investe em fundo imobiliário, no outro mês você já está vendo o aluguel. Por exemplo, investi R$1.000. Esse R$1.000 me gerou R$10 de aluguel. Você já começa a tangibilizar aquilo. Aí você fala, se eu comprar um tênis de R$1.000, vou parar de receber R$10 todo mês. E aí você começa a jogar um jogo que a gente brinca do banco imobiliário. Eu vou comprar no próximo mês eu compro mais R$1.000. E aí eu já vou ter mais cotas e mais aluguel. E assim você vai girando a roda. E aí você consegue tangibilizar. É um tipo de investimento. Outro tipo de investimento, para quem gosta, por exemplo, é cripto. Pô, o cara acredita muito no poder do Bitcoin, acredita que de fato é uma forma de se proteger do governo, etc. E o cara vai se empenhar em guardar para ter mais Bitcoin. A gente fala que o mais importante dentro do mercado para nós, e alguns prêmios Nobel trazem isso, o próprio Daniel Kahneman, finanças comportamental. O comportamental é mais importante do que o técnico. E o comportamental está ligado a isso, a como eu tomo minhas decisões em relação aos investimentos, como que eu crio um objetivo de vida, como eu crio uma barreira para não gastar aquele dinheiro no curto prazo. Então, isso aqui são uns exemplos, mas você precisa ter a reserva de emergência, e aí você precisa conciliar. Eu gosto muito de quando eu estou iniciando um planejamento financeiro com alguém, e eu sei que essa pessoa ela não é tão compromissada, a reserva de emergência não vai ser tradicional. Que todo mundo fala, a básica, pega tudo e coloca no CDB com liquidez diária. Não, faz o seguinte, para você começar a entender e gostar do mercado, vamos pegar 30%, a gente põe no CDB com liquidez diária, e 60% você vai começar a brincar com o mercado, você vai gostar. Vamos comprar uma ação? Vamos comprar a ação do Itaú, para você ver ali os dividendos caindo, para você ter o orgulho de falar, sou acionista de um banco, que a pessoa se inspira. Agora, se eu pego o tradicional, toma aí 100% de liquidez diária, tal, no CDB, não tem o tesão aquilo de aplicar num CDB. Vai dar 10% ao ano. Aí ele vai pegar e vai usar o dinheiro para qualquer outro lugar. Então a gente usa muito acadêmico, muito teórico para uma decisão de alguém que nunca viu dinheiro na vida, nunca conseguiu poupar na vida. E aí, nosso papel aqui é desmistificar um monte de coisa. Igual, por exemplo, o nutricionista faz. Pô, o nutricionista, ele passa pra gente, se ele for muito quadrado, ninguém vai conseguir fazer a dieta, que é muito certinho. O que ele faz? Tudo bem, você pode tomar uma coca sem açúcar, beleza. Você não quer largar o pãozinho? Então, maravilha, come um pãozinho de manhã seu e depois segue com a dieta. Assim consegue fazer. E o mercado financeiro tem que ser a mesma coisa. Reserva de emergência, coloque em ações um pouco. Coloca, mas o perfil não sei o quê. Para mim, tem muita coisa errada em relação a isso. Quer ver um exemplo muito importante, Felipão, eu gosto de trazer? Você tem aqui 100% no Brasil. Tem 100% no CDB com liquidez diária de um bancão. Beleza. O que é que vai aparecer no perfil? Conservador. Aí você pega, vou pegar 10% aqui e vou aplicar nos Estados Unidos. Seu perfil vai para mais arrojado. Ué, mas nós estamos falando Estados Unidos versus arriscado é o Brasil. E não Estados Unidos. Olha que maluco isso. Mas se a pessoa fizer esse movimento, vai aparecer, vai pintar ali a questão do risco para ele. Só que dólar é muito mais forte que o real. Então tem algumas mudanças estruturais. Outro exemplo que eu gosto de trazer é high yield. Não é high yield, é high risk. Mas as pessoas vendem como alto rendimento. Aí alguém que está novo no mercado vai procurar fundo imobiliário high yield. Pô, tá me dando aqui 1,5 ao mês de aluguel. Mas aí se ferra, porque... O yield é alto mesmo, mas tem que ter o risco. Mas é o risco em relação ao retorno. Não o retorno em relação ao risco. Eu vou escolher o retorno, depois eu vejo o risco. Não. Você vê o risco, tô disposto a tomar esse risco. Beleza, aí esse é o potencial de retorno. Daí eu sempre bato. Com a Ambima, CVM, muda isso. Para de falar high yield, coloca high risk. É alto risco. Senão a gente não vai mudar o mercado. Aí as pessoas vão começar a comprar tudo errado. Aí o gestor ele vai ser motivado a pagar alto rendimento. E aí acontece o que aconteceu com muito fundo se ferrou por conta disso. Então nota que uma nomenclatura importante que a CVM tem que ficar de olho. Ô Fábio, você tinha comentado pela absorção do mercado com profissionais e da baixa barreira de entrada para os profissionais no mercado financeiro, que acaba estimulando também muita gente procurar o mercado e até mesmo pensando numa transição de carreira, pensando em atuar no mercado por gosto e por não identificação com algum trabalho anterior. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa demanda. A conjuntura atual, por mais que a gente esteja passando por algumas incertezas, por alguns problemas e o mercado nem sempre está indo de uma forma interessante, a demanda permanece alta.
ela também tende a permanecer alta justamente por conta dessa maior educação das pessoas, ou maior capacidade das pessoas de saberem ou de perceberem a importância de lidar com o seu dinheiro, de fazer investimentos para o futuro? Tende, com certeza. Vamos falar de mercado financeiro. Qual o setor que tem tantas empresas que conseguem lucrar mais de R$1 bilhão por trimestre? Eu te falo vários no mercado financeiro. Os outros setores é 1 ou 2 no máximo. Aqui, até há pouco tempo atrás, quem apanhava muito Nubank. Nubank não dá lucro, não dá lucro. Quando deu lucro já foi $1 bilhão no TRI. Olha a diferença. Pega qualquer empresa de outro setor que foi criada igual ao Nubank há pouco tempo atrás e se transformou no que ele se transformou. Não tem, é só no mercado financeiro. Então no mercado financeiro entra muito dinheiro de fato. Olha só, lucrando, não falando nem de faturamento, lucrando bilhões de reais todo trimestre. Itaú, Santander, Bradesco, XP, BTG, Nubank, por aí vai. Caixa, Banco do Brasil, tem os públicos também. Só que eu citei 8, rapidamente. Não tem nenhum setor. Então a demanda é muito alta por esses profissionais e sempre vai estar. E o que eu gosto desse mercado é um mercado que tem barreira baixa, então é muito fácil se destacar. Muito, mas muito fácil mesmo. Alguém que estuda mais que a média vai se destacar. Por quê? Foi o que a gente falou. Vamos entrar no mercado de advogados. Todo mundo, no mínimo, estudou 5 anos que você estudou. No mercado financeiro, não. O cara estudou 1 mês e você está disputando com ele. E aí, se você estudar muito mais que a média, você vai atropelar todo mundo. O que acontece? Nossos profissionais, nossos alunos, eles estão ganhando cada vez mais espaço. A gente tem uma empregabilidade alta porque eles entenderam esse jogo. O nosso principal MBA são 1000 horas ao vivo de conteúdo. Eles têm aula todos os dias no MBA, 2 horas ao vivo todos os dias. Por quê? Eles têm que estudar muito mais que a média. E ponto. Você quer ter sucesso em qualquer profissão? Estuda mais que a média. E no mercado financeiro, a média de estudo é extremamente baixo. É extremamente baixo. Tanto é que tem que ter a BMC News aqui para levar conteúdo toda hora. Conteúdo. Toma aqui. Porque as pessoas tendem a buscar menos. E aí depende de demandas externas influenciando ele a buscar esse conhecimento. Então o mercado financeiro é algo que o profissional em si, é um mercado até que o cliente sabe muito mais do que o profissional muitas vezes. É difícil, você vai chegar no consultório médico, você vai saber mais que o médico? Com certeza não. Um advogado, você vai saber mais que o advogado? Dificilmente. A não ser que você estudou direito também, muito forte. Mas no mercado financeiro é comum, você vê clientes que nunca mexeram, nunca trabalharam com isso, mas estudaram tanto, que maratonam, porque eu tenho certeza que assistir a BMC News não é só o profissional, aliás, é muito investidor. E esse investidor fica mais atento que o profissional. Por quê? Barreira baixa, muito profissional desqualificado, clientes sabem mais. É um dos únicos setores que acontece isso. Contador, vou falar com o meu contador, ele vai saber muito mais do que eu sobre regras tributárias. O único setor maluco é o mercado financeiro. A gente pode interpretar isso também, Fábio, como uma forma de se proteger, né? Porque, afinal de contas, né, a gente prega bastante isso. Seu dinheiro é sua trajetória de vida. O quanto você tem no banco lá representa seu trabalho, seu esforço, as horas que você ficou se dedicando, ralando, quanto tempo você ficou longe da família. Enfim, acaba sendo traduzido num número o seu esforço, né? Essa relação. Então, ter esse zelo, esse cuidado também é uma forma de proteção, né? Por mais que a gente chegue num médico e não saiba tanto, mas no mercado financeiro, acho que o primeiro passo é você também ter um pouco mais de retaguarda. E também isso é importante para vocês, né? Que estão com treinamentos, até para quem não quer efetivamente atuar no mercado, mas certifica, entende como funciona para ter um pouco dessa visão protecionista também. Faz sentido isso? Faz total sentido, porque é o medo. Todo mundo tem uma história de um gerente que empurrou algo ruim para o pai, um avô, para alguém. Todo mundo tem uma história. E isso causa uma proteção, que é eu não quero ser enrolado, então eu vou buscar mais conhecimento. Isso é normal. Tem poucas histórias, por exemplo, de um médico que te enrolou. Se a gente não tivesse segurança, a gente estudar medicina, a gente tem que ir atrás. Se a gente não tivesse segurança na autoridade do médico. E a autoridade do profissional do mercado financeiro, são poucos que conseguem conquistar de fato essa autoridade. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Imagina, a gente está num jantar, 10 pessoas, e um deles é médico. E aí, Felipão, você fala que está com uma dor no estômago. Ninguém vai dar pitaco. O médico
Todo mundo vai respeitar a autoridade do médico. Porque ele é o cara que estudou. Agora, beleza. Vamos nós 10 sentados e você fala, Felipão, pessoal, tô pensando em investir 500 mil em tal lugar. Todo mundo vai dar pitaco. Ah, o imóvel é aquilo lá. Não, é terreno. Quem aplica em terreno, quem aplica em terra não erra. Aí o outro, não, fundo imobiliário. O outro, não, quer cripto. Cripto é a bola da vez, esquece moeda fiat. O outro, não, é ações. Cada um vai dar um pitaco diferente. A não ser que tenha alguém com muita autoridade na mesa. Por exemplo, Paulo Guedes está na mesa. Outro não vai perguntar ao Paulo Guedes. Então, você construir uma autoridade no mercado financeiro é mais difícil. Por conta disso. Por conta que todo mundo se acha... todo mundo acha que sai muito de mercado financeiro e todo mundo vai dar um pitaco. A partir do momento que você descola, que as pessoas te veem com essa autoridade por conta do seu estudo, todo mundo para e ouve você. São poucos, de fato, que conseguem isso. Mas como você consegue ir se posicionando? É importante você estar na internet. Pô, tô falando na internet. Tô falando aqui na BMC Papo e Dinheiro. Hoje, se eu sento numa mesa com meus amigos, eu tenho essa autoridade. Eles vão perguntar para mim. Alguém fala, quero investir 500 mil. Vão perguntar para mim e poucos, um ou outro no máximo, vai dar um pitaco diferente. Por quê? Respeitam a minha autoridade. Então é uma construção de autoridade no mercado financeiro. Para as pessoas confiarem. Porque se eu tenho uma figura de autoridade cuidando do meu dinheiro, eu não vou ficar também procurando tanto conhecimento nisso. Porque eu tenho alguma pessoa aqui, eu posso focar no meu trabalho. Se eu sou um médico, eu vou focar 100% na medicina. Por quê? Porque eu sei que meu dinheiro está com alguém de confiança. Esse que é o mercado que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil e nos Estados Unidos é muito forte. O planejador está ali com terceira, quarta geração de família. Aqui no Brasil, na primeira já morre porque enfia um monte de COI. Então ele tem que entender, pô, vou atender o pai, vou atender o filho, vou atender todo mundo. E aí você tem que ficar atento, tem que expurgar essa pessoa do jogo que enfia 3, 4 COIs. Tem que entender, ficar atento com pirâmides, com golpes, tem que ficar muito atento com isso. E não ficar atento, como a gente vê às vezes, o influenciador que está fazendo um bom trabalho, que está entregando um valor legal, mas pô, tem ali, tem que ter a certificação, tem que ter isso. Às vezes fica muito ligado no cara que está gerando valor e deixa para lá o cara que está ferrando com o mercado. Então tem que ficar de olho nisso. Mercado de apostas crescendo muito. O tigrinho, né, crescendo muito como um todo. E eu, sim, questão de cassino, eu não sou nem contra isso. Não tem problema, mas o que eu vejo que é muita sacanagem é influenciador que mostra que está ganhando. Isso não devia existir. Isso tinha que ser um pênalti muito claro, muito rápido. Falar, puta, olha só. Isso aqui tá fingindo que tá ganhando. Quantas pessoas ele levou pro buraco? Então, acho que a CVM tinha que entrar muito forte nisso. Porque as pessoas, como um todo, buscam, como falo, o atalho. Ganhar rapidamente. E se ele tá vendo o influenciador que ele confia, que ele acompanha todo dia, ganhando todo dia, ele vai para lá. E sai dinheiro da onde? De investimentos rentáveis. Investimentos que giram a economia. Se aplicar no fundo imobiliário, você gera muito emprego. Se aplicar em ações, você gera emprego. Ou seja, tá tirando dinheiro de uma economia para colocar em cassino. E aí o cassino faz o quê? Começa a girar. Patrocina todos os times, porque tem dinheiro abundante. De quem? Das pessoas que estão caindo muitas vezes. Algumas em golpe, outras porque apostam ali. Falei, mercado de aposta, tranquilo, o mercado dos Estados Unidos é muito forte em aposta. Então não tenho nada contra, de verdade. O que eu tenho contra realmente é fingir que está ganhando. Porque isso é estelionatário mesmo. Ô Fábio, você citou algumas vezes, né, uma comparação aí Brasil e Estados Unidos, e dá para perceber, e inclusive em conversas anteriores a gente sempre fala dessa diferença cultural, né, de planejamento financeiro, de planejamento sucessório, de cultura de investimento lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Com uma consolidação do mercado, com um mercado mais honesto, racional, mais preparado para trazer boas dicas, né, boas orientações de investimento para as pessoas. A gente consegue mudar essa questão, a gente consegue pelo menos ter uma esperança de mudar a cultura aqui do brasileiro, até para não cair em golpe, ou se vai apostar, aposta uma parte ali que sabe que pode, igual existem tantas outras apostas regulamentadas, né? Tem tantas lotéricas por aí, mas enfim, para não fazer esse movimento de tirar de um lugar e colocar no outro e até mesmo consolidar estelionatários por aí, você vê que a gente tem um caminho ou está num caminho para uma mudança de cultura aqui no Brasil? Claro que tá. E eu acho que vocês fazem muito parte disso.
que é levar a informação, levar uma mensagem de qualidade, expor às pessoas os riscos que tem. Esse é o principal trabalho. Então tem que ter um trabalho forte nosso, com pessoas que estão formando profissionais para o mercado, que de uma certa forma vocês formam também, né? Se o cara está assistindo um vídeo todos os dias, aprendendo com vocês, está sendo formado para o mercado também. Então passa por esse processo e passa pelo que eu falei, a CVM mais de olho nisso, em quem está querendo prejudicar de fato o mercado. Então corrigir uma certificação, conversar ali, beleza, ajusta aqui, mas analisar, você está fazendo um bom trabalho, está levando uma mensagem legal, pô, continua, vamos só ajustar a certificação. Agora você está dando golpe, pô, pênalti, sai do mercado. Então uma atuação mais forte nesse sentido, para que não tenha, para que não seja algo irracional para todo mundo, né? Então a gente precisa levar essa mensagem muito forte para as pessoas, conscientizar sobre os riscos. Muita gente às vezes aprende na dor, né? Que pega o dinheiro lá, tem que pagar as contas, o aluguel, usa tudo numa aposta e perde tudo, e ele é conscientizado a isso. E a gente bater nessa tecla, que é o jogo longo prazo. É a mensagem chata, é chato falar isso. Eu chegar e falar, eu sou assim, eu brinco com o meu time que eu sou muito anti-venda. Por quê? Se eu falar para as pessoas, o mercado financeiro vai ficar rico rápido, eu vou vender muito mais. Eu chego e falo, você vai para o meu mercado, vai demorar para você ficar rico, você vai construir, vai ter que estudar muito. E isso aí afasta a maioria. Só que quem vem comigo, isso que eu garanto, quem vem comigo vai ficar no longo prazo no mercado. Ele entra e não sai mais. E vai ganhar dinheiro de fato. Quem faz o negócio direitinho vai ganhar dinheiro no mercado financeiro porque as pessoas vão confiar nele. Mas é uma mensagem que é difícil compartilhar com todos, porque a gente sabe, o marketing digital influencia muito o atalho, mais rápido, toda hora, ganha dinheiro rápido. E a gente tem que rimar do outro lado. Falar, não é no curto prazo, é médio e longo prazo, é muito estudo, é chato, é sentar a bunda na cadeira. É um setor muito ruim porque, no sentido de buscar informação que é perecível. Pô, eu aprendo coisa de manhã, à tarde já mudou tudo. Isso é um setor que são poucos que tem isso. O médico, por exemplo, ele vai para o congresso anual para saber as atualizações. Aqui a gente tem que assistir todos os dias de manhã a atualização. Então você tem que gostar do mercado também. Ou seja, para mim é um mercado à parte. Tem o mercado de trabalho e tem o mercado financeiro. É totalmente diferente o jogo. Desde da parte de, como eu falei, de graduação, da parte escolar, até a parte de remuneração. Tudo muda. Então, para mim, eu separo em dois: mercado de trabalho e mercado financeiro. Boa. Fábio, o papo tá muito bacana aqui, mas eu preciso fazer um intervalo. Na volta a gente continua essa conversa, falando sobre mercado de trabalho, falando de cenário, falando de planejamento financeiro, enfim, né? Tudo aqui com o Fábio Lousada, que é economista, planejador financeiro e fundador do Eu Me Banco. Você que está acompanhando o Papo de Dinheiro, continue com a gente que o intervalo é rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro, falando sobre mercado de trabalho, falando sobre profissões no mercado financeiro, com o Fábio Lousada, que é economista, planejador financeiro e fundador do Eu Me Banco. Fábio, a gente está falando bastante, né, sobre a entrada do profissional no mercado financeiro, as certificações, como que as pessoas se qualificam, os pilares, né, certificação, tiro comercial ou questões comerciais ali para você saber vender, conhecimento, network, as habilidades interpessoais. E a gente tem visto bastante, né, crescente, a questão da tecnologia. A tecnologia andando muito junto, colado com o mercado financeiro. As pessoas criando carteiras, as pessoas criando cronogramas de investimentos, as pessoas fazendo comparações de investimentos, tudo com a ajuda da inteligência artificial. Queria entender como, né, que essa questão da tecnologia, como que a transformação digital está mexendo com esse mercado de trabalho, como que está mexendo, inclusive, com esses profissionais que, como você falou no último bloco, tem que se atualizar dia após dia. Perfeito. Eu faço paralelo muito legal com as redes sociais, com a internet como um todo. Como que a gente utiliza a internet? Tem duas formas. Ou eu uso a internet, consumo, fico lá no meu Instagram, TikTok, vendo vídeo, ou eu gero valor com aquilo. Então eu pego, gravo um vídeo, faço um conteúdo, trago o cliente, enfim. Tem esses dois paralelos. Inteligência artificial é a mesma coisa. Vai ter gente que vai emburrecer e vai ter gente que vai utilizar aquilo para gerar mais valor.
O que eu penso é, a pessoa que já busca mais conhecimento, mais conteúdo, e a pessoa que busca mais esse atalho, vai descolar mais ainda com a inteligência artificial. E que essa pessoa que só busca o atalho, ao invés de ela pensar, ela põe a IA para pensar e ponto. Aí entrega o trabalho ali pela IA. Então ele não tem um trabalho de pesquisar, de criar algo novo. Agora, a pessoa que sabe utilizar uma inteligência artificial, ele vai crescer demais. Demais, porque o potencial ali é enorme. Isso para estudo é fantástico. Eu estava vendo a Khan Academy nos Estados Unidos falando muito sobre inteligência artificial e eles estavam falando de inteligência artificial para crianças. Que hoje é difícil reter a atenção de uma criança. Tudo acaba virando até TDAH. Porque a criança ela é estimular o tempo todo com TikTok, com um monte de coisa nova, desenho, tá? Vai chegar na aula, é chato. Ou seja, não é TDAH, que é chato mesmo para a criança. Ela não tem a dopamina ali para poder consumir o conteúdo. E aí, o que é a inteligência artificial? Ela vai trazer de uma forma lúdica. Então, vai trazer, por exemplo, a criança... Sei lá, não sei quais são os desenhos hoje. Eu vou falar Simpsons, velho. Aí, o que a inteligência artificial vai... O que o professor vai criar de inteligência artificial? Explique sobre esse tema como se fosse o Homer falando. E aí vai prender a atenção da criança. Inteligência artificial, eles fizeram uns testes na Khan Academy, funciona muito mais. O grau de retenção é muito maior. Por quê? Você está utilizando a inteligência artificial porque a inteligência artificial tem um contexto por trás. Que é o contexto. Ela conhece tudo sobre o seriado Simpsons. Eu não conheço. A criança conhece. Então você vai estar no meio. Porque se eu utilizar exemplos dos Simpsons sem conhecer, vai desconectar com a criança. Que vai falar, nossa, não tem nada a ver com o que você está falando. Mas a inteligência artificial tem o contexto, sabe todos os capítulos. Então ela vai criar um contexto para a criança conseguir reter aquilo. Então isso aí serve para tudo. Que vai ter um contexto por trás. Porque a inteligência artificial é muito contexto. Você entender o contexto e aí com esse contexto você entregar algo de valor para as pessoas. Então não é somente sobre o que está lá. O que está lá, se você não souber utilizar, não vale nada. Mas as perguntas que você faz. Para mim, o mais importante são as perguntas. Por quê? Vamos supor, a gente vai lá e ressuscita e põe aqui na mesa Steve Jobs com a gente. Se a gente não souber fazer a pergunta, não vai valer nada. Porque ele não sabe quais são as minhas dores, quais são as suas dores. Ele pode falar o que quiser, que não vai afetar em nada pra gente. Agora, tem uma dor latente. E eu sei que o Steve Jobs, é um cara que sabe muito... e eu faço a pergunta certa para ele, muda meu jogo. Então, para inteligência artificial, eu preciso saber fazer boas perguntas. Só que a gente tem aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo, o país que mais utiliza o áudio no WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas têm medo de escrever. Tem medo de escrever porque tem muito erro de português, tem vergonha, e aí utiliza o áudio. Como que eu consigo transparecer e fazer boas perguntas se a gente tem um déficit de português aqui no Brasil? Isso que eu falei, vai separar muito. Alguém que não consegue escrever bem, tem problema de interpretativos, ele não vai conseguir utilizar a inteligência artificial. Vai ficar muito mais para trás no jogo. Alguém que domina, que sabe fazer perguntas, esse é o cara que vai explodir mais ainda. Por isso que eu falo, meu conselho é estude muito, se capacite, leia livros. A gente está numa geração cada vez mais que lê menos livros. E ler o livro é totalmente diferente de você buscar um artigo na internet. De você buscar alguma coisa. Você vai lá, lê o livro. Por quê? Tem a pausa. Tem ali você no momento com você. Tem um momento de redução em dopamina. Tô ali, deixa eu ler um livro aqui que não é tão interessante, mas eu vou fazer isso pro meu corpo. E aí você começa a evoluir cada vez mais. Então, a gente tem que retroceder algumas coisas para que as pessoas consigam se concentrar. As pessoas não se concentram mais. As pessoas não têm mais um pico de para elas mesmas. É sempre dopamina, dopamina, dopamina. E isso acaba afetando toda uma geração. É isso que a gente precisa resgatar. Por quê? Se eu entender isso daí, eu vou conseguir utilizar a inteligência artificial muito melhor. Mas para isso eu preciso primeiro encher o meu cérebro. Né? E isso que está mais difícil hoje. Tem que buscar capacidade de raciocínio. Para mim é o principal ponto. Boa. Agora que você colocou a pressão em cima do jornalista para fazer as perguntas boas. É verdade. Não, brincadeira. Não fiquei sem assunto, não, Fábio. Mas é verdade. Tem que fazer as perguntas corretas, as perguntas que vão trazer alguma resposta interessante. Até nesse sentido, né? Traçando esse paralelo. As pessoas têm que fazer as perguntas interessantes, estimulantes, né? Para a inteligência artificial trazer
uma resposta satisfatória. No mercado financeiro, a gente colocando, né, personificando a figura do profissional certificado, ele não vai ser uma inteligência artificial nem um Google, mas qual que é a importância de ter essa capacitação, de ter esse conhecimento que você falou, cada vez mais abrangente, para também procurar soluções para os seus clientes? As certificações, elas dão esse caminho, elas têm essa capacidade de formar o profissional nesse contexto um pouco mais abrangente também? A certificação é da base. Então, dá uma base teórica. Por exemplo, você vai estudar um CPA 20, você vai ter desde como funciona o Sistema Financeiro Nacional, o papel da CVM, Ambima, o básico de renda variável, o que é uma ação, renda fixa, o que é uma debenture. Você começa a entrar ali em derivativos, mas sempre conceitos. Então você precisa dessa base, é importante. Só que essa base não vai ser o que vai mudar seu jogo, é o teórico. Então você vai ter aquela base teórica que vai te ajudar a você trazer o embasamento prático depois. Mas é importante a certificação, principalmente para quem trabalha no mercado financeiro, saber de regras de tributação. E aí o que acontece? Que eu vejo muita gente entra no mercado financeiro, começa a falar de investimentos e não sabe regra de tributação, que é básico. E estão falando de Brasil você ganha muitas vezes o jogo por saber tributação, porque é o do arcabouço que tem aqui. Ou seja, a certificação dá toda a base, então é muito importante. Eu considero que é extremamente importante, mas não é o mais importante. O mais importante passou na certificação, agora vai buscar a prática, vai entender de mercado. Eu falo muito de estudar todo o tempo, todos os dias. Por exemplo, tem a diferença. As pessoas estão assistindo agora o podcast. Você tem duas formas. Ou você assiste podcast ou você estuda podcast. Ou vou estudar. Igual você fez. Você anotou os 5 pilares para um especialista. Se a pessoa anotou, perdeu. Agora, se ela senta e fala, vou estudar o podcast. Ela vem, senta, pega o papel e caneta, senta e anota. Porque aí ela vai estudar, aí vai ser gerar valor. Porque eu vejo, e eu falo isso muito com meus alunos, tem lá o vídeo, é legal. Você só se fala, aí pega o prato, né, de comida, põe lá o vídeo, eu tô estudando. Não tá estudando. Você vai esquecer tudo depois, você tá se enganando. E aí a pessoa fala, nossa, estudei 3 horas. Não estudou 3 horas. Estudar senta a bunda na cadeira, caderno na mão, anota. Eu falo isso porque as pessoas que têm sucesso, elas fazem isso, elas se dedicam, elas estudam de fato. Elas não fingem que estudam. Um exemplo é meu irmão. Meu irmão estudou 11 anos e se tornou juiz federal. Estudar é estudar, é sentar a bunda na cadeira, fechar tudo o ambiente, colocar ali os aspectos e estudar. Mas as pessoas muitas vezes vivem por viver. Tô assistindo um monte de podcast. Se ele está assistindo esse podcast e se anotar, ele vai esquecer tudo. A nossa capacidade de retenção é baixa, a não ser que a gente anote. Se a gente anotar, a gente aumenta. E o principal retenção que a gente tem, Filipão, é quando você anota e você tem que explicar para alguém. Aí a retenção é o mais alto possível, que é legal. Então eu vou pegar esse podcast aqui com o Fábio e com o Felipe e eu vou explicar para a Adriana. Ele vai ter que ter muito mais atenção. Porque além de ele entender, ele precisa fazer a Adriana entender. E aí ele vai ter muito mais atenção. Então eu sempre falo, busque conhecimento de uma forma que você vai ensinar para alguém. Isso na escola era comum. Quando você tem um trabalho para entregar na hora com a professora, você nem lembra mais. Eu lembro que eu tinha um trabalho que eu tinha que entregar para a professora e apresentar para a escola toda, que era sobre a Estação da Luz. Eu tinha 10 anos. Aquilo me marcou até hoje, que até hoje eu sei as coisas da Estação da Luz. Porque eu tinha que aprender de um jeito que eu ia ensinar para todo mundo. E aí você vai buscar mais fontes, você vai se sentir mais seguro. Que tem aquela expressão, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Não, tá com medo, vai preparado. Se prepara. Você tá com medo, não é se jogar. Você tá com medo, então agora se prepara. Vai estudar mais, vai buscar mais fontes, que aí você vai aprendendo medo dessa forma. Então acho que é muito importante a gente estudar querendo ensinar os outros. Que aí você tem um grau máximo de retenção. Senão a gente não vai reter nada. Quero pegar alguns aspectos de tudo isso que você falou, Fábio, porque e entrar num pilar do network. Se você encontra alguém que está disposto a te explicar
e aí você explica para alguém, e aí você sai do mercado com o básico de uma certificação e vai buscar uma empresa, vai buscar uma instituição financeira, enfim, para você colocar em prática aquilo, o poder do networking ajuda muito também, porque você faz conexões e você cresce também na sua profissão. Eu queria entender um pouco mais e que você falasse um pouco mais a respeito das conexões no mercado. A gente vê tanta gente, né, postando no X agora, antigo Twitter, a gente vê gente no Instagram, você falou que muita gente usa isso como um trabalho. As conexões, sejam interpessoais ou sejam até mesmo pela internet, elas estão cada vez mais fortes, né? Tem gente que usa para um lado, tem gente que usa para o outro. O networking dá para fazer bastante pela internet também, né? Dá para fazer bastante. Eu tenho uma palestra sobre isso, sobre network, tão importante que eu acho. E para mim, network, vamos pensar da seguinte forma. O network, todo mundo vê como rede de contatos. Só que rede de contato não serve para nada. Eu tenho tantas conexões no LinkedIn, não serve para nada. Se você falar, Adriana, se você vai lá e me passa o contato da Adriana, não serve para nada se não tiver um contexto. Você falar, ó, Adriana é isso, tal, ela já te falei que ela te conhece, tal, muda totalmente. Então não é, tem um telefone de tal, isso não é network. Vou mostrar com tal pessoa, para mim também não é network. O network você pensa como engrenagem, eu vejo o network como engrenagem. O que é uma engrenagem? Para dar certo, precisa conectar e um puxar o outro. Empurrar o outro, né? Network a engrenagem é isso, um empurra o outro. Então o network o que eu vou gerar valor para a pessoa? Por exemplo, estou aqui com o Felipe, o que eu vou gerar de valor para o Felipe? Para aí sim ter uma conexão forte, que ele me ajuda, eu ajudo e os dois crescem juntos. Agora, se eu for só para sugar o Felipe, acabou. Conversar uma vez com o Felipe não vai querer mais saber de mim. Então você tem que ir lá para agregar, você tem que ser interessante. E aí entra no aspecto que eu falei, que é o tamanho da engrenagem. Vamos trazer para o tamanho da engrenagem. Como que é uma engrenagem grande? É uma pessoa com muita capacidade de raciocínio, que é uma pessoa que vai ter... Quando você busca mais conhecimento e novas habilidades, pensa que é uma caixa de ferramentas. Então, quanto maior essa caixa de ferramenta ali, de oportunidades, de habilidades, as pessoas vão te procurar, porque você consegue resolver mais problemas. Nisso tem a geração de valor, que eu brinco que são os dentes da engrenagem. Quanto mais eu gero valor, maior é o dente para impulsionar as pessoas. Então, legal, eu tenho muito conteúdo, muito conhecimento, eu quero de fato gerar valor para as pessoas. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não ajuda ninguém. Imagina, uma engrenagem sem dente. Ou seja, não vai empurrar ninguém para cima. É a engrenagem dele crescendo e não está ajudando ninguém. Então você precisa ter esse potencial de geração de valor. Então eu vou mostrar com a Adri como que eu te ajudo. E ponto. Como que eu te ajudo? Gerar valor. E por fim, a consistência, que é a velocidade da engrenagem. Quanto mais rápido, mais você impulsiona as pessoas. Eu preciso fazer isso todos os dias. E aí fazer isso todos os dias não é almoçar com uma pessoa diferente todo dia. Não, é almoçar mais vezes com uma pessoa interessante. Por exemplo, ao invés de eu, nos 5 dias da semana, almoçar uma vez com cada pessoa diferente, Felipão, vamos almoçar segunda, e aí na sexta a gente volta para alinhar outros pontos. Você almoça 2, 3, 4, 6, 7 vezes com a mesma pessoa, que é onde sai negócio, onde sai crescimento. Você vê que muitas coisas nascem de 3, 4, 5 encontros, não de um encontro. Fiz um encontro, ao invés de você aprofundar esse encontro, você já vai para outro. Aí você vai para outro. Aí você fala, cara, não preciso dar retorno para aquela pessoa. Nossa, eu falei que ia ajudar aquela pessoa. Eu quero ser amigo de todo mundo. Não vai ser. Você precisa ter poucos ali. Só que esses poucos, você vai ser uma engrenagem que vai ajudar a puxar todo mundo. Então eu vejo muito conexão e network tá ligado. Eu até mudo o nome. Network é rede de contatos, né? Uma rede trabalhando, pra gente traduzindo, para gear work, que é uma engrenagem trabalhando. Gear work. Muito bom, muito bom. E eu acredito agora, Fábio, que com essa conclusão de networking, a gente pode se encaminhar para o final do nosso programa, porque a gente passou por muita coisa, né? Nesse programa falando de certificação, mercado de trabalho, e nessa capacidade das pessoas de terem, né, esse network, esse gear work que você falou aí, e até mesmo existem muitas frases e tudo mais sobre servir. Estava até lembrando da Bíblia, né? Você quer se tornar grande, você tem que servir primeiro. Então, eu estou me colocando ao serviço aqui para você poder falar para o pessoal como que
te encontram, como que conhecem um pouco mais sobre o seu trabalho, como que conhecem um pouco mais sobre o Eu Me Banco, para, enfim, quem está assistindo esse podcast, gostou, quer saber sobre certificação, quer saber sobre como entrar efetivamente nesse mercado do mercado financeiro, por gentileza, suas considerações finais e como que o pessoal consegue te encontrar também. Obrigado, Filipão. Hoje a gente tem um Grupo Eu Me Banco. Do Grupo Eu Me Banco a gente tem 3 empresas. Uma é o Capital Estudantil, que leva educação financeira para o ensino médio. Então é bem legal o trabalho que a gente faz ali. Então, você que tem um filho que quer que ele estude, fale de investimentos, aprenda empreendedorismo, a gente leva para as escolas isso. Então é bem legal o trabalho que a gente faz. A gente tem MBA School Business e Performance, que são pós-graduações acessíveis, baratas. Então você paga R$ 149,90 por mês por 18 meses. São 20 pós-graduações de vários temas, com uma didática bacana, com conteúdo legal, gerando valor. E a Eu Me Banco, que é a empresa principal do grupo, onde lá a gente tem todas as certificações, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancor, CFP, para você se preparar. E temos os MBAs. Aí os MBAs são mais pesados, são mais caros, mas entregam muito valor. Entregam mentores próximos. É o que eu falei de você estudar 1000 horas ao vivo, são esses MBAs, para você realmente entrar no mercado com os 2 pés, entrar para dar certo. Você que quer saber mais, tem o Instagram da Eu Me Banco, se chama Eu Me Banco Educacau. Tem o meu Instagram, Fábio Lousada _, e tem no canal no YouTube Eu Me Banco Educação, que a gente gera muito conteúdo por lá também. Muito bom. Fábio, obrigado então. Sempre um prazer conversar contigo, recebê-lo aqui na BMC News, e portas abertas sempre que tiver atualizações, sempre que a gente for bater um papo aí sobre carreira no mercado e outros assuntos também, que eu sei que você tem muita expertise. Obrigado de novo, viu, Fábio? Obrigado, Filipão. Estou à disposição. Parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo aqui, que estão crescendo cada dia mais. Cada dia que eu venho aqui, é atualização, tem entrando uma TV nova, agora é isso, agora é aquilo. Parabéns, é um reflexo do trabalho poderoso que vocês estão fazendo. Obrigado. E da rede que a gente tem, né? Profissionais competentes e muito bem renomados aí, ajudando a gente a subir esses degraus. Fábio, obrigado mais uma vez. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Papo de Dinheiro, seu programa, seu podcast de educação financeira e finanças pessoais. Hoje um papo muito bacana com o Fábio Lousada, economista, planejador financeiro, fundador do Eu Me Banco. E claro, semana que vem tem mais Papo de Dinheiro. Convido todas as semanas vocês a assistirem aqui o nosso podcast. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.